Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos nessa aula finalizar o conteúdo de restaurações de amálgamas, falando também um pouquinho sobre o acabamento e o polimento dessas restaurações. Antes de começar a falar de acabamento e polimento, eu quero mostrar para vocês uma sequência de uma restauração classe 5 feita em amálgama. Vai ser muito raro vocês fazerem isso, até porque a maioria dessas restaurações elas ficam em regiões estéticas. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque vocês vão atender pacientes no PAOP. E às vezes a opção, devido à dificuldade de higienização desses pacientes, a limitação, então opta por fazer uma restauração de amálgama nessa região quando ela não está interferindo a estética, quando ela não será vista na linha de sorriso do seu cliente, apenas para facilitar devido a pessoa ter um acúmulo mais fácil de biofilme e dificuldade de remover, tá bom? Então nós vamos estar vendo mais nesse sentido, a gente quase não vai fazer isso não. Então as restaurações classe 5, como vocês já sabem, são aquelas que ficam no terço cervical, a gente às vezes brinca as chamando de sorriso do palhaço. Da mesma forma, nós vamos começar colocando pequenas porções de amálgama. Vocês colocam as pequenas porções e começam a condensar com um condensador menor. Aqui, nesse preparo, a nossa parede de fundo é essa aqui, ó. Que no caso é uma parede axial. E essas que fazem o contorno são as paredes circundantes. Essa a gente chama de gengival ou cervical, essa é a oclusal e aqui mesial e distal. Então essa é a nossa parede fundo. Se formos optar por fazer forramento, é nessa parede aqui que vai vir o nosso forramento. Então aqui, olha, está condensando para acomodar bem na nossa parede fundo o amálgama com condensador menor. E aí você vai completando de pequenas em pequenas porções até chegar no final, condensando e selando bem em volta do ângulo cavo superficial, para que ela fique bem aderida, bem vedada em volta de todo o preparo. Remove o excesso. Esse aqui é aquele esculpidor Hellenbeck 3S, que vocês já conhecem. Faz a pré-brunidura. E aqui tá pronta já a restauração sem polimento. Não tem excessos, tá bem condensada. Já teve uma brunidura para surgir um leve brilho. Ela tá bem seladinha em volta de todo o ângulo cavo superficial. Essa é uma restauração classe 5 feita de amálgama. Aqui após polimento, a gente vê que surge um brilho nela e uma lisura. O polimento também é para dar a gente essa lisura, ok? Então, só queria mesmo que vocês conhecessem que é simples, é o mesmo sistema de qualquer restauração amálgama, sempre colocando pequenas porções para condensarmos pequenas porções bem condensadas, começando um condensador menor, terminando com o maior e finalizando com a brunidura e depois o polimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o acabamento e o polimento do amálgama. O acabamento, gente, eu só vou fazer acabamento quando eu não fiquei satisfeito com a minha escultura. Eu vejo que não ficou bem definido os meus sulcos, as minhas vertentes, ou quando ocorre da restauração ficar alta, incomodando o meu paciente. Então, tem dois tipos de acabamento. Aquele acabamento imediato, quando eu termino a minha restauração. O paciente, eu coloco carbono, eu percebo pontos em que não deveriam estar tocando e que tocaram, ou o próprio paciente me relata, tá incomodando, não tá bacana, tá estranho. Então, se tá estranho, tem pontos de interferência que eu tenho que tirar. Então, eu faço o acabamento ali naquele momento antes dele ir para casa.
Agora, o acabamento, se eu verifiquei que a minha escultura não ficou bacana, que é apenas para evidenciar essa escultura, eu vou fazer ela de 24, 48 horas. O ideal é até 72 horas depois. Porque aí o amálgama já teve a sua presa total e eu não corro risco de tirar a amálgama, de danificar a minha restauração, fazendo o acabamento no momento em que ele ainda não tomou a sua presa total, tá bom? Então, o que eu uso para fazer acabamento? Vocês têm um kitzinho aí no material de vocês, dessas brocas aqui de acabamento, olha. Elas são brocas de baixa rotação, que elas são multilaminadas e de formatos diferentes. Cada formato é específico para uma região de acabamento. Se eu quero evidenciar a minha restauração nas vertentes e nas bordas, eu vou usar a que eu chamo ponta de chama, que é essa daqui, ó. Se eu precisei evidenciar minhas focetas, eu vou pegar a que tem um formato de pera. E se eu preciso evidenciar os meus sulcos, eu tenho essa daqui no formato esférico, que é o ideal para fazer isso. Então, essas brocas multilaminadas são adaptadas na baixa rotação e são usadas apenas quando a minha escultura não ficou de uma forma muito evidente. Então, professora, sempre eu vou fazer acabamento? Não. Às vezes você tem muita habilidade, você conseguiu esculpir bem a sua restauração, lá naquele momento que você estava trabalhando com seus esculpidores, você não vai precisar fazer isso aqui. Então, eu só vou fazer acabamento quando eu necessito evidenciar a minha escultura. E aí eu tenho esses 3 formatos de brocas para usar de acordo com o lugar, o local que eu preciso trabalhar na minha restauração. Beleza? Então, esse é o instrumental que eu vou usar para fazer acabamento. Aí agora eu vou passar para o polimento. Polimento eu preciso fazer? Sempre sim, eu preciso. O polimento, gente, não é só para deixar o amálgama um pouco mais bonito, para dar brilho nele, não. Ele é para dar uma lisura. O nosso dente natural, nosso esmalte, ele facilita que o alimento se deslize sobre ele. Os locais de maior concentração que o alimento fica grudadinho são nas reentrâncias, nos sulcos. Mas as minhas faces lisas, o esmalte, ele é liso o suficiente para que o alimento se deslize e não fique ali grudado. Então, eu tenho que tentar dar essa lisura à minha restauração também, para que ela não fique porosa e assim alimentos tenham facilidade de se fixar sobre ela e tem acúmulo de placa, podendo levar a uma recidiva de cárie. Então, eu vou deixar as minhas restaurações bem polidas, não apenas por beleza, mas também para devolver um aspecto de lisura e remover porosidades. Então, é a hora que eu trabalho com polimento. Então, o acabamento nem sempre vai ser feito, se a escultura foi bem feita, agora o polimento sempre é bem feito, sempre deve ser feito. Deve ser feito e bem feito, né? Ele deve ser feito após 72 horas. Joia? Então, o acabamento, repetindo, se ficou alto, eu faço na hora. Acabamento emergencial, que eu chamo, apenas para tirar pontos de encontros prematuros, em que o paciente sente que a restauração está encostando primeiro, que está dificultando ele ocluir os dentes todos normalmente. Eu faço ali na cadeira antes de dispensar o paciente. E o polimento, não. O polimento eu só vou fazer de 48 a 72 horas depois. Para isso, nós temos essas borrachas que a gente encontra no mercado para comprar, que são granulações diferentes para poder trabalhar com essa abrasividade e dar esse polimento, essa lisura e esse brilho às minhas restaurações. Lembrem quando eu falei com vocês na nossa primeira aula de instrumentais dentários, né, de instrumentais odontológicos, que cores na odontologia não é para deixar nossa caixinha colorida e bonita, ela tem significado. Então, eu tenho 3 cores, marrom, verde e azul, e 2 formatos diferentes. Ela tem esse formato tipo uma taça e tem esse formato de ponta de chama menorzinha.
Quanto mais leve vai ficando a minha cor, menor vai ser a abrasividade da minha borracha. Ou seja, ela vai ser mais fininha. Então, a marrom tem uma abrasividade maior, a verde uma abrasividade média e a azul é uma abrasividade mais fininha. Outra coisa que a gente pode usar. Ah, tá. Aí aqui, ó, quando você for usar, você usa as 3, dependendo de como sua restauração ficou. Às vezes você fez uma boa brunidura, você não tem necessidade de usar marrom. Você vê que sua restauração não está muito porosa. Você já evidencia lisura e brilho nela. Você já pode partir para verde e para azul. Mas se ficou uma restauração mais porosa, em que a brunidura você não conseguiu fazê-la de forma tão efetiva, você começa pela marrom. Então, você usa sempre na ordem decrescente, da mais grossa até chegar mais fininha. A gente também pode usar essas escovinhas aqui de Robson, que tem também nessas duas formatos. Tem ela uma taça de borracha, sem essa pontinha, ou tem ela tipo um pincel, que ela tem essa ponta assim, ela não é plana, igual essa taça de borracha que é. Ela tem uma pontinha de pincel que ajuda a gente a fazer o brilho lá naquelas fundos de soco, nas partes mais profundinhas, tá bom? E focetas também. Essas escovinhas de Robson também todas são de encaixe hoje em baixa rotação, tá? Acabamento e polimento, gente, sempre é usando baixa rotação. Olha o pininho aqui de encaixe. Todas em baixa rotação, iguais às brocas de acabamento. Todas em baixa rotação. Então, as escovas de Robson, independente de qual que eu vou usar, geralmente eu aplico ela usando um abrasivo junto. Que abrasivo é esse? É uma pasta. É uma pasta que vai me ajudar a dar brilho na minha restauração, que vai evidenciar aquele brilho no amálgama. Então, eu tenho pastas específicas que eu compro para isso, que são pastas abrasivas para polimento de amálgama. Eu não encontrei para comprar, acabou do meu consultório. Não é por isso que eu vou ficar sem fazer o meu polimento com uma pastinha abrasiva. Você pode usar o pozinho da pedra pomes, aquele pozinho mesmo que a gente usa para fazer profilaxia, para fazer limpeza nos dentes do paciente, remover alimentos, rege alimento, biofilme. Coloca com uma gotinha de água, você faz uma pastinha e leva ela com as suas escovas de Robson, vai dar brilho também. Se você não tem pedra pomes, você pode usar o pó do óxido de zinco. O óxido de zinco é aquele material que a gente usa para fazer o selamento provisório, o chamado curativo. Você coloca uma colherzinha do seu pó de óxido de zinco com uma gotinha de álcool, fica uma pastinha também. Você pode levar sobre as restaurações e fazer o polimento. Tá joia? Lembrando que o óxido de zinco e o genol é bom, desculpa, o óxido de zinco e o álcool, aqui a gente está usando só o pó do óxido de zinco, tá? Eu falei errado, o eugenol, corrigi aqui agora, é o líquido para fazer o curativo. Aqui não, eu estou usando o pó do óxido de zinco com uma gotinha de álcool. Se você optar por usar esse, se é a opção que você tem, avisa o paciente. Você vai sentir um cheirinho de álcool, um gostinho que às vezes encosta na língua. Não se preocupe, tá tudo certo. É só uma substância que eu estou usando para dar um polimento, para dar um brilho na sua restauração. Para ele não assustar com o cheiro ou sentir o sabor do álcool na língua dele. Tá joia? Então é isso que é um polimento de amálgama, gente. Muito simples. Ele deve ser feito sempre 48 a 72 horas depois e usando esses instrumentos que a gente tem aqui, ó. Para acabamento, as brocas multilaminadas de baixa rotação e para polimento, as pontas de borracha e as escovas de Robson. Beleza? Falando isso, estamos encerrado o nosso conteúdo sobre restaurações amálgamas. Vocês vão receber agora também uma aula sobre restaurações de resina, mas apenas a parte de preparo. Nós vamos começar a falar um pouquinho de preparo de resina,
para vocês já irem se familiarizando sobre o que vocês vão ver todo o semestre do quarto período. Tá joia? Estejam atentos à APS que vocês vão ter que fazer. Ela tem 10 pontos. Se tiver qualquer dúvida, gente, me chamem, tá joia? Pelo e-mail, pelo WhatsApp, para que eu possa estar tirando as dúvidas de vocês, para que vocês possam estar realizando um trabalho bacana, sem que tenham erros por dúvidas. Que eu sei que vocês vão confeccionar ele muito bem, porque eu conheço o capricho e a habilidade de vocês. Tá bom? Um abraço, Deus os abençoe.